Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline Hunsker e hoje eu vou recomendar para vocês 5 mauás de romance que você pode encontrar gratuitamente no webtoons.com. Mas falando um pouquinho sobre o que são, os mauás e os mauás, eu não sei se eu tô pronunciando corretamente, mas enfim, a gente conhece, tá mais acostumado com os mangás, que já tem publicação no Brasil, já tem um tempo, tudo, que são os quadrinhos japoneses. Mas, diferente dos japoneses, a gente está falando aqui de quadrinhos produzidos na China e na Coreia do Sul. A gente tem, recentemente, o lançamento do Solo Leveling, pela New Pop, que é um mauá da Coreia, que sou apaixonada, modéstia à parte. E é muito difícil, na verdade, a gente ter eles produzidos em papel, porque é mais comum você ter eles disponíveis online, Eles chamam de webcomics. E o webtoons.com é o principal site, acredito eu, que tem a publicação desses quadrinhos. Acho que até pessoas que nunca fizeram nada profissionalmente conseguem criar uma conta lá, produzir, até uma forma de iniciar uma carreira, para quem gosta desse universo. E acho que a principal característica que eu vejo, diferente dos mangás, que se você começar a ler, você vai perceber, eu diria que é a coloração, porque eles são normalmente coloridos, um sentido, de leitura, que os mangás a gente está acostumado com o sentido oriental, e esse já segue o sentido ocidental, então já é o formato que a gente está acostumado de leitura mesmo aqui no Brasil. E a questão do traço. Os 5 aqui que eu vou recomendar, você vai ver que assim, cada um segue um traço diferente. Se a gente observar os mangás no geral, eles são similares, a questão dos olhos, do rosto, do cabelo. Mas essas webcomics que eu vou citar aqui, é muito particular de cada autor. Então, às vezes ela é mais focada em parecer mais humana, Às vezes é um pouco mais caricata, às vezes é um pouco similar até aos próprios mangás. Então não segue muito um padrão. E isso talvez pode causar um estranhamento, a princípio, se você nunca leu. Eu estava acostumada mesmo a ler muitos mangás. Quando parti para essa linha, eu estranhei. Então, no começo, eu me incomodava até alguns traços aqui. Alguns são muito bonitos, outros são um pouco estranhos. Então, se a história não for muito boa, você acaba meio que abandonando. Mas é algo que, com o tempo, você acostuma e você aprende até a admirar, Porque são traços maravilhosos, é uma arte, assim, impecável. Então, eu vou falar pra vocês desses 5. São romances, na verdade é só uma amostrinha, do que o Webtoons tem. Tem muita coisa lá, então se você quer começar a mergulhar um pouquinho nesse universo, você vai gostar bastante. O primeiro aqui que eu vou recomendar é chamado My Gently Raised Beast. Na verdade, você consegue encontrar ele com um outro nome, que é I Raised the Beast Well, que na verdade era o nome que eu conhecia antes de ter descoberto ele no Webtoon. Ele não tem muitos capítulos ainda disponíveis, eu sei que na Coreia já saiu 35, no Webtoons acho que deve ter uns 10, 11 mais ou menos. E pra quem gosta de um romance conto de fadas, é certeiro. Porque eu diria que ele inicia um pouco como uma história de Cinderela, A personagem principal que a gente tem é a Blondina. Então, é uma criança que sofreu abusos, pobre, que ela acabou se descobrindo uma princesa herdeira, como filha do imperador. Então, ela vai morar no castelo, vai viver como uma princesa, mas nem tudo é um conto de fadas. Ela é desprezada pelos irmãos, os criados, ficam meio assim, porque ela é uma plebeia, de uma certa forma, ela não tem o sangue real totalmente. E durante o desenrolar dessa história, ela acaba salvando um gatinho. E esse gatinho, na verdade, é o Aemon. Que eu não quero contar muito, mas digamos que pensa um pouquinho da história da princesa e do sapo. Aí você vai descobrir o que é esse gatinho. Mas, assim, os personagens, o traço é muito bonito. A história é um romance gostoso, um romance leve. É um pouco lento no desenvolvimento, mas eu acho que combina com a história, sabe? É muito gostoso de ler, de verdade. Recomendo muito. O segundo que eu vou recomendar aqui
eu acho que deve ter bastante gente até que conhece, que é o True Beauty. Ele acho que estourou em vários lugares, inclusive ganhou até uma série de TV recentemente na Coreia. Ficou muito popular. E não é à toa. Já tem um tempo, né, que eu acompanho essa história, ela é mais longa, tem mais capítulos lançados, então dá pra maratonar aí tranquilo. E é uma história que até eu acho que as meninas, mais ou menos na adolescência, tudo vão se identificar. Que a gente conhece a história de uma adolescente que ela fisicamente não segue os padrões de beleza coreanos, enfim, orientais. Que é aquela questão da pele perfeita, um determinado corpo, um determinado cabelo, uma determinada maquiagem. E que se você não segue esse padrão, você é esquisita, você sofre bullying, você é chamada de feia. Então ela tem uma aparência diferente, né, das ela sofre, né, com acne, enfim, problemas normais da adolescência, mas que isso atinge ela de uma forma bem pesada, né, ela sofre bastante bullying por causa disso. E ela acaba vendo, por acaso, um tutorial de maquiagem, e ela aprende a se automaquiar de uma forma que ela consegue transformar o rosto no que as pessoas esperam que seja o padrão. Então, ela fica muito bonita. Na minha opinião, ela já era bonita antes, mas ela fica bonita para os padrões que a sociedade ali está implicando. E ela fica popular, enfim. Mas eu acho que vai muito além dessa questão da beleza, né? É uma questão de aceitação, ela se aceitar como ela conseguir se mostrar como ela realmente é na frente dos amigos, das pessoas que ela gosta. Acho que é uma jornada, vamos dizer assim. Eu gosto muito. Acho que talvez a história se perca em alguns pontos que me incomodem, mas nada que estrague o desenvolvimento e, enfim, o jeito que a história está sendo levada. Temos a Ju-Gi-won, me perdoe se eu estiver pronunciando errado, mas determinados manhwas eu acho extremamente difícil pronunciar os nomes, então eu vou lendo e falo qualquer coisa na minha cabeça. Então, na hora de falar isso alto, eu não sei pronunciar. Os personagens masculinos são maravilhosos. Eu acho que em quesito traço, desses 5 aqui, eu acho que tem o traço mais bonito. Assim, ele é mais similar, de uma certa forma, à realidade, né, os traços coreanos, mas assim, é impecável o traço da autora. É lindo essa arte dela. Acho que se vocês derem uma pesquisada, vocês vão ver. E tá bombando, né? Com série, acho que teve linha de maquiagem, enfim. Vale muito a pena essa leitura. O terceiro aqui que eu vou recomendar pra vocês chama My Dear Cold-Blooded King. Dos 5 que eu vou citar, esse é o único que está finalizado. E acho que tem, não lembro exatamente quantos capítulos, mas dá pra maratonar também, não é algo muito extenso. Ele é um romance histórico, né? Então, eles passam numa época fictícia e a gente conhece a Mei, que é como se fosse uma camponesa, né? Uma moça muito bonita, que ela se acaba se envolvendo numa trama política e indo parar no palácio do imperador como uma suposta noiva falsa do imperador. Mas, vou te dizer que nem tudo é tão simples. A história tem uma trama política muito bem amarrada. O traço dos personagens, eu diria que é um dos mais diferentes, mas é impecável. E o romance dessa história é de suspirar, de verdade. É maravilhoso. Eu acho que dos 5 aqui, ele é o que tem um romance mais aprofundado, né? Então tem um foco, tem a parte política, mas o foco no romance é grande. E ele tem um romance mais bem desenvolvido. Não significa que você vai ter cenas para maiores de 18 anos, mas tem algumas cenas um pouquinho mais calientes. A quarta obra aqui que eu vou citar para vocês é chamada Secret Playlist. Tem poucos capítulos lançados, mas eu quis trazer aqui porque eu tô gostando bastante. Acho que no começo, o traço dela foi o que me causou mais estranhismo. O traço dela pode incomodar um pouco, porque é bem diferente e ele não tem o mesmo apelo dos outros que eu tô citando aqui. Mas a história por si, eu acho que tá valendo a leitura. A gente conhece a Hanjo, que é uma
universitária, uma menina comum, mas que na verdade ela tem como se fosse uma vida dupla. E essa outra vida dela é uma cantora que faz muito sucesso nas redes sociais. Então ela escreve e canta as próprias músicas, sem identificar quem ela é, né? Então ela sempre tá coberta, então ela bomba na internet, mas ninguém sabe quem é essa cantora, quem que é essa pessoa que canta tão bem, que tem umas músicas tão boas. E ela não quer se mostrar, ela não quer essa fama. E aí ela conhece um garoto na faculdade que é um cantor famoso, e ele desconfia que ela seja essa pessoa famosa, porque ele admira muito esse lado cantora dela, né? Mas a história ainda tá no comecinho, então ainda não foi revelado nada, mas eu tô gostando bastante do desenvolvimento, do jeito que ela tá sendo construída aí. A quinta e última história que eu vou citar chama Sub-Zero. Ela tem uma trama também política, né? E ela é bem legal porque ela tem... São basicamente 2 clãs inimigos, né? 2 clãs que têm dragões na família principal. Então, na história, como se fosse a família imperial, eles têm o poder de se transformar em dragões. E lutar... são 2 clãs inimigos que lutaram a vida inteira. E meio que estão assim, meio que de saco cheio de lutar. Então, para tentar unir a princesa de um dos clãs, vai se casar com o príncipe do outro clã. Então a gente conhece a Clove, que ela basicamente vai se sacrificar para casar com o seu maior inimigo, para tentar parar essa guerra. Porque a parte dela, né, o clã dela é que teve as maiores perdas. Então ela quer de alguma forma tentar salvar o seu povo e unir todo mundo. Porque ela sabe que o que traz essa guerra, né? A perda das famílias, enfim. Então a gente acompanha a história da Clove nessa jornada, onde ela vai conhecer esse futuro marido dela, vai se casar e eles vão tentar construir um laço, né? E que possam unir esses 2 mundos. Mas a gente sabe que tem as tramas políticas, a gente sabe que tem pessoas ali que não querem que essa união aconteça. Então a história trata-se dessa jornada. O traço é muito bonito, acho que a história é muito bem construída e eu tô apaixonada. No momento ela tá pausada, terminou a primeira temporada e tô na expectativa aí pra segunda. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ainda tô um pouco nova nessa questão de vídeos pro YouTube, tenho um pouquinho de vergonha, enfim. Mas, enfim, se vocês gostaram, comenta aqui embaixo e também me sugiram alguma obra que vocês leram recentemente e pra gente poder conversar aqui embaixo. É isso. Obrigada!